Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante através da história e da arquitetura sacra, conhecendo as 13 igrejas mais belas e impressionantes de todo o planeta. Então, prepare-se para se encantar com esses magníficos monumentos religiosos. Basílica de São Marco. A Basílica de São Marcos é um símbolo icônico de Veneza. Inicialmente projetada para funcionar como uma capela particular para os duques, a igreja ao longo dos séculos assumiu um papel significativo na vida religiosa e política da cidade. A basílica foi construída para guardar as relíquias de São Marcos o Evangelista, que foram roubadas em Alexandria, Egito. Também conhecida como Igreja de Ouro, a Basílica de São Marcos é famosa pelo domínio de mosaicos dourados, um espetáculo e tanto para testemunhar no mundo da arte. Catedral de São Vito. Uma das principais atrações turísticas de Praga, a imponente Catedral de São Vito é a maior igreja da República Tcheca. A construção dessa magnífica catedral foi um feito notável, estendendo-se por quase 6 séculos, desde 1344 até sua inauguração em 1929. Seu estilo gótico impressionante é uma verdadeira obra de arte. A Catedral de São Vito abriga tesouros valiosos, como as joias da coroa e os túmulos dos reis da Boêmia. Além disso, as relíquias de São Vito, São Venceslau e São João Nepomuceno, também fazem parte do acervo da catedral. Um destaque da igreja são os vitrais coloridos que permitem uma bela iluminação em seu interior, enquanto a roseta na fachada principal nos hipnotiza com sua elegância. O portão dourado é uma verdadeira obra-prima, coberto por um mosaico que representa o juízo final. Catedral de Notre-Dame. A Catedral de Notre-Dame é certamente uma das mais famosas igrejas góticas do mundo, localizada em Paris, na França. Sua construção teve início em 1163 e foi concluída no século XIV. A catedral impressiona com sua magnífica arquitetura, caracterizada por vitrais coloridos, arcos ogivais, esculturas detalhadas e suas duas imponentes torres. Em 1239, as relíquias da crucificação de Cristo foram trazidas de Jerusalém, a pedido do rei São Luís, para serem depositadas em Notre-Dame. Situada em uma pequena ilha no rio Sena, a Notre-Dame é um importante marco histórico e cultural mundial, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Infelizmente, a catedral sofreu um grave incêndio em abril de 2019, que causou danos significativos em sua estrutura, mas esforços de restauração estão em curso para preservar esse tesouro arquitetônico e religioso. Catedral de Burgos. A Catedral de Burgos é a terceira maior catedral da Espanha. Ela fica na cidade de mesmo nome, e sua construção foi dedicada à Virgem Maria. A Catedral de Burgos foi fundada em 1221, pelo bispo Maurício, sob o reinado de Fernando III. Com as agulhas de pedra perfuradas e ornamentação geométrica, a arquitetura segue os padrões góticos franceses e também a tradição germânica. A catedral tem importantes tesouros religiosos e vários sepulcros góticos e renascentistas. Entre os tesouros se destaca o Santíssimo Cristo de Burgos, imagem de tradição miraculosa e objeto de grande devoção. Lá também se encontra o túmulo do famoso herói medieval contra os mouros, Eucide Campeador e sua esposa Dona Ximena. Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é uma basílica no estado do Vaticano, situada dentro de Roma, na Itália. Trata-se do maior e mais importante edifício da Igreja Católica e um dos templos religiosos mais visitados do mundo. Foi provado que São Pedro, apóstolo de Cristo e primeiro Papa, está enterrado sob o altar da igreja. Daí provém o nome da basílica, que mistura os estilos barroco e renascentista em sua arquitetura. A construção do atual edifício, no local da antiga basílica erguida pelo imperador Constantino, começou em 18 de abril de 1506 e foi concluída em 18 de novembro de 1626, sendo consagrada imediatamente pelo Papa Urbano VIII.
Considerada o maior projeto arquitetônico e artístico de sua época, a Basílica de São Pedro recebeu contribuições de alguns dos maiores artistas da história da humanidade, tais como Bramante, Michelangelo, Rafael e Bernini. A Basílica de São Pedro é uma das 4 basílicas maiores da Igreja Católica, sendo as outras a Arquibasílica de São João de Latrão, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São Paulo Extramuros, todas elas localizadas em Roma. Abadia de Saint-Michel. A história da Abadia do Monte Saint-Michel começou em 708, quando o bispo de Avranches, Santo Albert, recebeu a visita de São Miguel Arcanjo. O bispo então mandou construir no Monte Tombe um santuário em honra ao arcanjo. No século X, estabeleceu-se na rocha uma comunidade de monges beneditinos que ali levantaram uma abadia. O lugar foi ampliado ao longo dos séculos, mas teve que ser protegido por muralhas durante a Guerra dos 100 Anos e se tornou um símbolo de resistência aos ingleses. A abadia é um magnífico exemplo de arquitetura que mescla estilos gótico e românico. Anualmente, recebe mais de 3 milhões de visitantes. Além da abadia, a ilha que a envolve é também um espetáculo à parte. Abraçada por uma baía de marés imponentes, essa ilha abriga uma vila medieval pitoresca, com suas casas encantadoras, lojas tradicionais e muralhas antigas. Esse cenário único proporciona uma experiência singular para os visitantes, pois a ilha pode ficar isolada ou acessível, dependendo do horário da maré. Um verdadeiro encanto que se renova a cada dia. Catedral de Milão. Apresentamos a majestosa Catedral de Milão, uma deslumbrante obra-prima gótica que se ergue na praça central da cidade. Essa grandiosa catedral é a sede da Arquidiocese de Milão e destaca-se como uma das mais famosas e complexas igrejas da Europa. Sua construção teve início em 1386 e estendeu-se por mais de 4 séculos, marcada por interrupções e mudanças de estilo ao longo do tempo. Com 135 torres e mais de 3.000 estátuas, um dos destaques é a célebre Madonnina, uma escultura de 4 metros de altura que coroa a torre principal. A riqueza artística da Catedral de Milão vai além de sua arquitetura, abrigando também objetos de grande valor, como o sarcófago de São Carlos Borromeu, o órgão de tubos mais antigo da Itália e os deslumbrantes vitrais coloridos que iluminam o interior da igreja. Catedral de Sevilha. Localizada na capital da região da Andaluzia, na Espanha, a Catedral de Sevilha foi construída entre os séculos XV e XVI. A Catedral de Sevilha é a maior catedral gótica do mundo. No entanto, sua planta não tem a forma de cruz latina própria deste tipo de templo, ela é quadrada. O motivo é que foi construída sobre uma antiga mesquita, adaptando-se à estrutura que existia. Assim, o minarete árabe foi transformado no campanário do edifício, a Giralda, que com seus quase 100 metros de altura, chegou a ser em certo momento a torre mais alta do mundo. A Catedral de Sevilha se destaca também por abrigar a tumba de Cristóvão Colombo, líder da expedição espanhola que chegou ao continente americano em outubro de 1492, no chamado Descobrimento da América. Sainte-Chapelle. Localizada em Paris, França, a Sainte-Chapelle é uma capela gótica situada na Ilha de la Cité. Foi edificado entre 1242 e 1248 por ordem do monarca São Luís IX, que desejava abrigar os artefatos da Paixão de Cristo, como a coroa de espinhos e um fragmento da cruz. O templo é célebre pelos seus vitrais, que preenchem quase toda a extensão das paredes e narram histórias bíblicas. A Sainte-Chapelle é considerada um dos mais magníficos exemplos da arquitetura gótica e um símbolo da devoção do rei Luís IX, que foi canonizado pela Igreja Católica. Catedral de Santa Maria del Fiore. A Catedral de Florença está situada no centro histórico de Florença. A catedral é também chamada de Duomo, uma expressão que provém do latim e que significa a Casa de Deus. No entanto, seu nome oficial é Santa Maria del Fiore, que significa Santa Maria da Flor. Sua construção foi iniciada no século XIII e levou quase 2 séculos para ser concluída. A catedral é famosa por sua magnífica cúpula de tijolos vermelhos,
que por um bom tempo foi a maior cúpula do mundo, até ser ultrapassada pela cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 1615. A fachada deslumbrante é revestida em mármore branco, verde e rosa, exibindo uma profusão de esculturas e detalhes intrincados. Catedral de Colônia. A Catedral de Colônia é considerada a igreja de estilo gótico mais bonita da Alemanha. Entre os anos 1880 e 1884 ela foi o edifício mais alto do mundo. As duas torres possuem 157 metros de altura, com a catedral possuindo comprimento de 144 metros e largura de 86 metros. Como a maioria das igrejas dessa lista, ela foi classificada como Patrimônio da Humanidade, pela Unesco. A Catedral de Colônia atrai 6 milhões de turistas por ano, sendo o local turístico mais visitado da Alemanha. Em 1164, foram trazidas de Milão as supostas ossadas dos três reis magos, tornando-se desde então um local de peregrinação. A construção da igreja gótica começou em 1248 e levou, com as interrupções, mais de 600 anos para ser completada. Catedral de Notre-Dame de Chartres. A Catedral de Notre-Dame de Chartres se destacou no período da Idade Média, ostentando o título de maior catedral gótica da Europa. Ela teve a sua construção iniciada em 1145, e foi reconstruída após um incêndio em 1194. Chartres é famosa por seus vitrais que ocupam uma superfície de 2.600 metros quadrados, considerada a maior superfície do mundo em vitrais. Os mais de 150 vitrais que adornam a igreja narram passagens do Novo e do Velho Testamento, incluindo fatos importantes da vida de Cristo, da vida de alguns santos, símbolos místicos e cenas do cotidiano. A maioria desses vitrais pertencem aos séculos XII e XIII. Segundo a tradição católica, a Sancta Camisa, um manto que teria sido usado pela Virgem Maria, é custodiada na catedral. Mosteiro dos Jerônimos. O Mosteiro de Santa Maria de Belém, mais conhecido como Mosteiro dos Jerônimos, é um mosteiro português do final do século XV, e situa-se na cidade de Lisboa. A extensa fachada do mosteiro, com mais de 300 metros, chama a atenção pela imponência, e ganha ainda mais destaque pelos magníficos portais, ricamente trabalhados. No interior, encontra-se a Igreja-Salão, obra-prima da arquitetura manuelina. Num audacioso trabalho de arquitetura, a bela abóbada do transepto não é sustentada por nenhuma coluna. A igreja guarda os túmulos dos poetas Luís de Camões e Fernando Pessoa, além do túmulo do explorador Vasco da Gama. Merece em especial menção o sacrário em prata maciça, feito em meados do século XVII, e o retábulo no altar-mor, contendo várias cenas da Paixão de Cristo e a adoração dos magos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os amigos. Obrigado por ter assistido até aqui e que Deus te acompanhe.